Na eleição, chegou um momento ali no segundo turno, aliás, no primeiro turno, que as pesquisas apontavam o Gomide em primeiro lugar. E indo de encontro ao que o senhor está falando, a gestão foi boa, mas tinha outro candidato ganhando, que tem um bom nome na cidade. O que foi o diferencial que fizeram vocês ganhar a eleição? E aí, assim, até um detalhe curioso, né? O Padre Janésio entrou na história, né? O padre apareceu e foi em alguns locais, o negócio começou a pegar. Mas internamente ali nos bastidores, o que fez mudar essa última eleição? Nas pesquisas, pelo menos, né? Não sei se dá para acreditar muito, mas estava lá. Gomide primeiro, Roberto segundo. E o Roberto ganhou. Verdade, ele estava em primeiro mesmo. Mas o que fez mudar? A consciência do nosso eleitor. A capacidade de interpretação e de entendimento do povo de Anápolis. O anapolino, se tem uma coisa que o anapolino sabe fazer, são boas escolhas. É muito simples você comparar dois governos. O anapolino, eu volto a dizer, está no seu DNA, o empreendedorismo. E para você ser empreendedor, para você empreender, você tem que ter ousadia. E o anapolino sabe disso. O que o anapolino pensou? O que o anapolino viu? O que o anapolino olhou? Falou, para aí, eu estou comparando duas gestões. A gestão do PT deixou inúmeras obras inacabadas em Anápolis. A gestão do PT construiu o prédio da Câmara Municipal e jogou no lixo todos aqueles milhões de reais que ali estão. Então eu começo a avaliar isso. Para aí, eu quero isso de novo para minha cidade? Porque até aquele exato momento ele tinha na cabeça, por quê? Foi um prefeito que governou a cidade 2 momentos. Aí de repente o político começa a avaliar. Para aí. Esse candidato, ele deixou de ser vereador para ser prefeito. Depois ele deixou de ser prefeito para ser candidato a governador. Depois ele perdeu para vereador, voltou para ser vereador. Aí ele deixou de ser vereador para ser candidato a prefeito. Ele não termina nada que começa. Ele não termina o seu projeto político, mas ele também não termina as obras que começa. Aí o eleitor começa a avaliar. Peraí, esse aqui é o Roberto. O Roberto conclui o que começa. Ele encerra o que está fazendo. O eleitor começa a fazer essa avaliação. E o eleitor anapolino, no seu espírito empreendedor, no seu espírito de pessoa que quer o bem da cidade, que procura o sucesso da cidade, ele começa a avaliar. Para aí. O deputado Antônio Roberto, que é o concorrente, se ganhar as eleições, ele consegue governar Anápolis? É uma pergunta que se faz. Por quê? Porque hoje, a grande parte, a maior força da arrecadação da nação, dos municípios, vai para o governo federal. Então, uma cidade do porte de Anápolis, tudo que a gente vai fazer aqui, você depende de influência federal e estadual. Por exemplo, o DAIA, que é o nosso coração. Quem administra o DAIA? O governo do estado. Nós somos cortados por 3 rodovias federais. Se você precisa de uma iluminação, você depende do DENIT, você depende do governo federal. Você quer construir um viaduto, você depende do governo federal. Você quer aumentar, você depende do governo federal. Ou seja, Anápolis, ela está num centro em que a influência estadual e federal aqui é muito grande. O candidato de oposição daquele momento, se ganha a eleição, ele conversaria com o governo do estado? Ele conversaria com o governo federal? Então, para aí. O anapolino fez uma projeção de análise de passado e de futuro. No passado, eu tenho um grupo que tudo que começa não termina. E o outro grupo, tudo que começa termina. Então ele já avaliou o que foi feito. Aí ele vai enxergar agora, ele vai visualizar para onde? Ele vai ver para frente. E para frente, para aí. O que vai acontecer com a minha cidade se eu tenho um governante que não tem relacionamento em Goiânia nem em Brasília? Então o que fez mudar, Renato e Felipe, na minha opinião, foi a capacidade de análise, de entendimento e de visualização do que é melhor para a cidade, e isso o anapolino sabe fazer muito bem.